Vamos lá. Pessoal, já pensou como é estudar sem conseguir manter o foco, sabe? Perder a concentração a todo momento. E normalmente quando a gente começa a estudar para um concurso, a gente começa naquela marcha lenta, né? Assimila as coisas mais devagar, muito conteúdo para estudar, muita coisa para assimilar. E a gente vai, né, aos pouquinhos, marcha lenta, depois a gente vai engatando, vai pegando uma velocidade, vai conseguindo entrar no ritmo do estudo. E quanto mais você engatar, quanto mais você conseguir manter esse estado nessa velocidade constante, gostosa ali, você vai entrando aos pouquinhos nesse estado maravilhoso que é o estado de fluxo. Hoje a live vai ser só isso, nós vamos falar. Só isso não, na verdade é muita coisa, mas nós vamos focar no estado de fluxo. Eu vou ensinar vocês a como viver esse estado. E para quem tá aí, que não tá prestando concurso público no momento, tá pensando ainda em prestar concurso, pode usar esse conhecimento na sua vida, em alguma outra atividade, para viver intensamente esse momento. Nós vamos aprender a acessar esse estado de fluxo. Mas como que a gente vai conseguindo ali? Vou dar só umas pinceladas mesmo, é com a persistência, é com o hábito, é com o foco, é trazendo essa atividade, esse estudo, vamos falar do estudo para concurso público, colocando ele ali no rol das nossas atividades prazerosas. Isso é possível, nós vamos aprender e eu vou convidar cada um de vocês para aplicar isso na vida de vocês. Não só ficar com esse conteúdo guardado, vamos usar, vamos aplicar, vamos usufruir de tudo isso porque é maravilhoso esse estado de fluxo. Eu confesso aqui que no meu tempo de estudo para concurso público, eu não sabia que chamava estado de fluxo, mas eu estava constantemente nesse estado e era muito gostoso, é muito gratificante viver esse estado. E é por isso que eu quero dividir com vocês, trazer esse conhecimento e reviver esse meu momento de estudo para concurso que é maravilhoso e compartilhar para que vocês também possam viver esse estado de fluxo. E o estado de fluxo, é uma teoria desenvolvida, pessoal, ele é um psicólogo húngaro-americano. Agora o nome dele, eu vou ficar só com a primeira parte, porque a segunda parte eu não vou nem ousar pronunciar porque é muito complicado. Imagina, ele é húngaro. Vamos lá. O primeiro nome é Mihaly. Eu vou falar Mihaly, pode ser Mihaly, mas é M-I-H-A-L-I. Se alguém quiser pesquisar depois, é M-I-H-A-L-I. Eu vou pronunciar Mihaly, tá bom? E o que é esse estado? Bem-vindo, pessoal que está entrando. Não vou conseguir cumprimentar todo mundo. Super bem-vindos. Quem tiver dúvida pode ir encaminhando depois as suas perguntas. Quem não ficar à vontade em mandar aqui no aberto, pode mandar ali, tem um sinalzinho de interrogação. Mande ali no fechado que eu vou acessar aqui e vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem bem à vontade. O que é esse estado de fluxo? Pessoal, o estado de fluxo é um estado mental em que você está totalmente imersa na atividade que você está executando. É um envolvimento profundo nessa atividade. É só você e a atividade. É como se o resto do mundo todo ficasse diminuído e você conseguisse viver intensamente esse momento. E nós podemos aprender a aplicar esse estado de fluxo para qualquer coisa da nossa vida. Para o estudo, para o esporte, na leitura de um livro, quando a gente imerge profundamente numa determinada atividade. E esse estado, ele é tão envolvente que você não vê o tempo passar, você fica ali naquele momento ali que você perde a noção realmente do tempo. Eu falei um pouquinho do estado de fluxo na live passada, é como se você tivesse apaixonada, né? Acho que aqui todo mundo já se apaixonou pelo menos uma vez, né? Acredito que sim, na adolescência, na vida adulta. Pode ser por uma pessoa, pode ser por um objeto, pode ser por um animalzinho de estimação, a gente se apaixona e quanto
quanto mais você vive aquela paixão, mais você quer saber daquele seu objeto da sua paixão, mais tempo você quer passar envolvida, mais você quer conhecer dele. Não é mais ou menos assim? Então você tá junto desse seu objeto, você realmente não vê o tempo passar. Pensa quando você tava lá com seu primeiro amor, sua primeira paixão, e parece que tem meia hora que vocês estão juntos, mas já passou mais de 3, 4 horas e vocês ainda estão ali, ó, com atenção plena para aquele objeto, para aquela sua paixão. Olha lá, a Mayra se apaixona todos os dias. Ah, que legal. Então, para você não vai ser difícil aprender a acessar esse estado de fluxo. Nós podemos acessar esse estado de fluxo para tudo na nossa vida. E vocês vão perceber aos pouquinhos aqui como é gostoso viver nesse estado. Uma vez lá, vocês vão querer estar ali sempre, sabe? Acessando esse estado, tendo os ganhos que esse estado de fluxo traz. Eu falei um pouquinho, né, do que é esse estado. É um estado mental mesmo. É um estado de imersão naquela atividade, de entrega total para aquilo que você está fazendo. Agora eu vou discorrer aqui um pouquinho sobre os ganhos, sobre como a gente acessa esse estado de fluxo. Vamos lá? Tem muitas sensações que a gente tem quando a gente está vivendo o estado de fluxo. E aos pouquinhos vocês vão percebendo os ganhos que essas sensações vão trazer. Eu vou só citar, por enquanto, quais são essas sensações, tá bom? E depois eu vou abrir um pouquinho sobre cada uma delas, para ficar mais claro. Então eu vou citar as sensações e depois eu discorro sobre elas. Eu acho mais fácil assim do que já ir falando e descrevendo. Lá no final a gente se perde, não sabe mais o que falou, não consegue fazer um rol. Então eu vou fazer um rol primeiro das sensações. E vocês ficam à vontade para mandar as perguntas se eu falar muito rápido ou se não ficar claro a minha explicação. Vamos lá? Quais são as sensações que esse estado de fluxo oferece? Dá licença, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui para trás. Ou não? A Keila colocou o nome lá pra gente do autor. Bacana, Keila, obrigada. E vamos começar a falar sobre as sensações. Vamos lá. Quais são essas sensações que o estado de fluxo nos traz? Eu enumerei, vamos lá. Objetivos claros, são 9 sensações, tá? Objetivos claros, concentração e foco, perda do sentimento de autoconsciência. Se alguém já souber o que é, pode mandar aí que fica tudo bem, todo mundo já vai lendo. Vamos lá? Objetivos claros, concentração e foco, perda do sentido de autoconsciência, sensação de tempo distorcida, feedback direto e imediato, equilíbrio entre o nível de habilidade e de desafio, sensação de controle sobre a situação ou a atividade. A atividade em si é recompensadora e você se torna uma parte dessa atividade que você está executando. Eu sei que é muita coisa, né? São 9 sensações, mas aos pouquinhos eu vou colocando aqui uma a uma que vai facilitando para vocês, tá bom? Então vamos lá. São 9 sensações. Vou falar da primeira aqui. Objetivos claros. O que seriam esses objetivos claros? É quando as expectativas e as regras são discerníveis. Você já sabe o que você quer obter daquela atividade. Está claro para você o seu objetivo, o que você está, qual é o foco disso, onde você quer chegar com essa atividade. Tá bom? Mais para frente eu vou dando exemplos que vai facilitando. Concentração e foco. Será que isso aqui é importante para o seu estudo, para o seu concurso público? Concentração
e foco. O que seria isso? Quando você está em estado de fluxo, o seu grau de concentração ele se eleva, ele naturalmente se eleva, sem nenhum sacrifício. Olha o peso que isso tem. E você tem um campo limitado da sua atenção. Lembra que eu falei que você esquece de tudo que está aqui ao redor? A sua atenção é focada diretamente para aquela atividade em si. As demais você realmente perde o foco. Então, o seu foco está voltado ali para o seu estudo. Pensa você estudando ali direito constitucional, esquecendo do restante que está ali, se tem outra matéria para estudar, se tem mercado para fazer, se tem casa para limpar, louça para lavar, você simplesmente esquece dessas atividades e vive intensamente essa questão da concentração plena nessa atividade. Olha que bacana isso, não é? Para quem está estudando. Vamos mais um aqui. Perda do sentimento de autoconsciência. O que seria isso aqui? Perda do sentimento de autoconsciência. Quando nós estamos abertos, o nosso inconsciente ele fala mais alto. Ele grita mais, ele comanda. O nosso consciente, ele sai um pouco de cena e o nosso inconsciente vai ditar ali as nossas regras. E olha que bacana isso aqui no momento que você está estudando. Quando o seu consciente, ele é como se fosse uma esponja. Ele assimila muito mais fácil aquele conteúdo. Ele não fica fazendo julgamentos. Mais ou menos como se fosse uma criança. Quando a gente é criança, a gente não tem determinadas podas. A gente vai sugando aquele conteúdo, a gente vai aceitando o que vão nos oferecendo. As informações não tem filtro, você não filtra essas informações. É isso que acontece no estado de fluxo quando você está estudando. Você assimila aquele conteúdo com muito mais profundidade, com muito mais facilidade. Bacana isso, não é? E isso acontece, gente. A gente vira uma esponja. A gente realmente consegue aprender. E por que isso acontece? Olha que legal. Porque lembra que eu falei que a gente está ali focado? A nossa atenção está ali concentrada no nosso estudo, no nosso objeto, que é ali o nosso estudo. Então, quando a gente está em estado de fluxo, como a gente tem uma atenção plena, a gente aprende mais, porque a gente só aprende aquilo que a gente está atento para. E quando você está atento, você aprende, você assimila, você tem o que levar lá para sua memória de longo prazo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Só quero ir esclarecendo aqui pra gente entender lá no final como que se concretiza esse estado de fluxo. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos um sentimento de autoconsciência. A gente perde a autoconsciência. O nosso subconsciente, ele grita, ele fala mais alto. E o nosso subconsciente é uma esponja. Vamos usar isso aí como uma forma da gente aprender que uma esponja, ela suga, ela assimila mesmo, tá bom? Bora lá? Sensação de tempo distorcida. Olha só, aquela questão que eu falei da paixão, lembra? Nós não ficamos ali, nossa, eu já estou aqui há 1 hora sentada estudando, estou há 2 horas sentada estudando. Não, você perde essa noção do tempo. E para quem está estudando, isso é incrível. Eu já cheguei a passar um dia todo estudando sem sentir cansaço, sem sentir o peso, porque estava tão gostoso, eu estava tão feliz, eu estava tão focada, tão concentrada, que eu esqueci. Eu realmente esquecia o resto que estava ali fora. Eu esquecia, eu não sentia fome, minhas costas não doíam. É maravilhoso, gente. Vocês vão estudar no estado de fluxo, depois eu quero o feedback. Como vai ser para vocês estudar nesse estado de fluxo? Eu quero o feedback de vocês. Você já pensou passar ali 6 horas estudando sem cansar? Assimilando tudo que você lê? O resumo que você faz, você já consegue colocar aqui na sua cabeça, levando ali para sua memória? É incrível.
Vamos lá, mais um pouquinho? Eu já falei quantos, pessoal? Ó, só vou voltar aqui, ó. Objetivos claros, concentração e foco, perda do sentimento de autoconsciência, sensação de tempo distorcida. Vamos mais um aqui? Vamos pro quinto já, ó. Feedback direto e imediato. Olha, Simara, seu sonho vai se realizar então, viu? Porque isso vai acontecer. Você vai sair daqui aprendendo, já sabendo como aplicar o estado de fluxo, tá bom? O sonho vai ser realizado. Vamos lá, feedback direto e imediato. O que é isso? Sabe quando você está estudando, você percebe que ou está dando certo ou aquilo está dando errado? Vamos falar assim? Você consegue perceber isso num tempo muito rápido, você consegue visualizar o que você precisa mudar para conseguir melhorar o seu desempenho. Isso acontece mesmo, viu, pessoal? E você consegue corrigir naquele mesmo instante. Então vamos lá, você consegue perceber os erros, as falhas. Você consegue alterar aquilo que que precisa ser alterado para que você obtenha mais ganhos no seu estudo. Incrível! Então, é o feedback direto e imediato. É bate e volta. Errou, percebeu o erro, corrigiu e começou a assimilar de uma outra forma, conseguiu mudar. Você consegue ser mais flexível no seu estudo. Não tem aquela rigidez, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, você consegue se moldar. Você consegue ser flexível. Resiliente ali no seu estudo. Equilíbrio entre o nível de habilidade e desafio. Olha aqui que interessante. Você consegue equilibrar os desafios que você está dando para o seu cérebro. Porque se o seu cérebro tem desafios pequenos demais ou desafios grandes demais, você desestimula. E quando você está no estado de fluxo, você consegue perceber isso. E você consegue dosar se esse desafio está sendo suficiente para que seu cérebro se mantenha motivado. Nem de menos e nem de mais. Bem-vindo, Ângela. Bem-vindo. Bem-vinda. Vamos lá? Mais uma pergunta? Pessoal, eu acho que eu tô com uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Os benefícios. Ah, sim. Não é só uma observação sobre os benefícios. Incríveis esses benefícios, né? Estudar é muito desafiador. Como faz para fazer esse equilíbrio? Ilza, exatamente, né? Porque eu acabei de falar que entre o equilíbrio, né, Ilza, entre o nível de habilidade e de desafio. Como que a gente faz para dosar os desafios? É isso mesmo. Tem gente de aniversário aqui? Ângela tá de aniversário? Parabéns, Ângela. Keila tá falando ali que a Ângela tá de aniversário. Parabéns pra Ângela. Quiserem bater palmas aí pra Ângela, parabenizá-la, né? Pode mandar as palminhas aí pra Ângela. Ângela hoje ganhou um presente, vai aprender a viver o estado de fluxo. Ilza, como que nós vamos fazer esse nível? Como nós vamos aprender a dosar? Pensa assim no estudo. Vamos falar aqui, olha, bolinho, palmas, legal. Aí que eu falo, não pode ser, por exemplo, pensa numa pessoa que começou a estudar para um concurso público. Começou agora a estudar para um concurso público. A pessoa quer assimilar todo o conteúdo dentro de 2 meses. Vamos pensar aqui naquela pessoa que deixou para estudar quando saiu o edital, né? Saiu o edital, agora ela tem 2 meses para estudar, ela quer aprender todo o conteúdo programático dentro desses 2 meses. Eu não vou dizer que é impossível, né? Não vou dizer que é impossível, mas, né, que não dá para falar que é impossível, eu não dito todas as regras, não posso ditar, na verdade, nenhuma das regras, né? Mas é muito mais desafiador para o seu cérebro, não é? Ter que dosar, estudar todo o conteúdo programático dentro de
2 meses, porque já saiu o edital, a sua prova já está marcada, você não tem mais tempo. Isso pro seu cérebro, ele te desmotiva. Não é bacana pro seu cérebro. Você fala, eu tenho muita coisa para estudar, então vou ficar mais motivada. Não, o seu cérebro, ele precisa sim de desafios, mas ele precisa de desafios diários, pequenos e um pouquinho mais, eu gosto de falar. Não pode ser aquele desafio que cabe certinho ali para você, você tem que colocar um pouquinho mais, exigir um pouco mais, mas não demais. Parece que não dá, né? Mas dá. Você vai aprendendo isso. O que você pode exigir de você e que você consiga entregar. Porque pensa o seguinte, você fala, eu tenho que aprender essa matéria toda dentro de matéria de direito constitucional. Eu tenho que aprender direito constitucional em 1 semana. O que seu cérebro vai fazer? É muita coisa para eu aprender. Então eu já, por si ele já te estimula, porque o nosso cérebro ele gosta de cumprir objetivos. E isso mantém o seu cérebro motivado, porque é recompensador para ele quando ele vence um desafio. Então quando ele percebe que aquilo é grande demais, ele automaticamente se desestimula. É aqui que você tem que tomar cuidado. Estude, exija de você, exija do seu cérebro, mas aprenda que você não pode exigir tudo no mesmo dia. Vai usar a informação de novo da Sônia, de neurociências. Lembra, eu sei que alguns de vocês estiveram aqui, para quem assistiu a live passada, dos 700 neurônios diários lá do nosso hipocampo. Então nós temos um limite de aprendizagem diária. A gente já pode aprender o resto da nossa vida, a gente pode aprender coisas novas, mas diariamente nós não somos infinitos, a nossa capacidade diária não é infinita. Então nós temos sim a capacidade de aprender, todos os dias nós vamos aprender, mas é um pouco de cada vez. Então nós vamos ter que aprender a dosar isso. E é natural, nós vamos aprendendo com os pouquinhos, você vai aprendendo o quanto você pode exigir mais. Perda do sentimento de autoconsciência. É que eu acabei de falar lá em cima. O que seria essa perda dessa autoconsciência? É quando nós estamos mais abertos para aquela atividade. Nós não temos julgamentos. Nós não criamos filtro. E se nós não temos filtro para aquela atividade, nós conseguimos absorver maior quantidade dela, com maior qualidade. Porque também não importa só a quantidade, tem que ser qualidade. Então, quando nós perdemos essa autoconsciência, nosso subconsciente, ele vem mais à tona. E ele controla aquele momento. Porque nós temos nós acreditamos que quando nós vamos aprender, nós estamos ali, né, estudando para o concurso público, o nosso consciente, se ele controlar, se o nosso racional controlar tudo, nós vamos assimilar mais. Mas não, aqui é o contrário. Quando nós deixamos o nosso racional mais ali do lado e deixamos o nosso subconsciente falar mais por nós, nós vamos ter um ganho maior naquela atividade, ali no seu estudo. Foi muito bacana mesmo a live que eu fiz com a Sônia. Eu aprendo muito com a Sônia e depois eu fico repetindo aqui nas lives, né? Que eu vou assimilando cada vez mais e vou contribuindo também um pouquinho mais aqui com vocês, né? Sobre essas questões de neurociências, que é muito importante para a nossa vida e para o nosso estudo. Vamos lá, gente? Tô cuidando o tempo aqui. Sensação de controle. Pensa se você estar no controle da situação que você está fazendo. Estar no controle do seu estudo. Ali você manda, você lê, você aprende, você assimila, você consegue ficar focada, você não cansa daquela situação. Então você tem o controle daquilo que você está vivendo. É um estado assim que... eu não vou perder muito tempo em cada um, que eu estou prestando atenção aqui, que só está faltando meia hora. E eu quero ensinar vocês a como entrar nesse estado. Mas vamos lá. Então, você tem controle, você vive o controle dessa situação. E se eu estiver falando muito rápido, manda pergunta que eu respondo. Eu tiro um pouquinho lá do final,
mas eu quero conseguir terminar hoje o estado de fluxo. E olha que bacana, a atividade por si, aquilo que você está fazendo, o seu estudo, ele por si é uma recompensa para o seu cérebro. O nosso cérebro, ele gosta de recompensa. Lembra que eu falei agora há pouco do desafio? Quando a gente desafia o nosso cérebro e ele executa esse desafio, ele vence o desafio, se você der uma recompensa para o seu cérebro, ele vai querer sempre ficar vivendo aquele momento. Porque quando a gente... porque libera dopamina. A dopamina, ele ativa o nosso centro de recompensa, o centro de recompensa do nosso cérebro. E todo mundo gosta de reviver os momentos agradáveis. Nós gostamos, né, de ficar revivendo esses momentos. É isso que você vai fazer para o seu estudo. Querer reviver dia a dia para que seu cérebro libere a dopamina. O seu centro de recompensa vai liberar a dopamina. E é gostoso, gente, a liberação de dopamina. É uma descarga. Você fica mais feliz, você fica mais concentrado, você aprende mais, você assimila mais. Então, são muitos ganhos quando o nosso cérebro libera a dopamina. Para quem não sabe o que é dopamina, ele é um neurotransmissor. Olha eu colando aqui a Sônia. Ele é um neurotransmissor que atua em diversas áreas do nosso cérebro, né? Então ele atua nas nossas emoções, ele atua no nosso aprendizado, no nosso humor, na nossa atenção, no nosso foco. Olha o ganho disso para nossa vida. Tô com uma pergunta ali. Que recompensa? Vamos falar aqui de recompensa para o nosso... Recompensa da dopamina. Que recompensa eu daria para o nosso cérebro? Você pode... Que recompensa seria essa? Pensa o seguinte, o seu centro de recompensa do seu cérebro, ele vai se manter estimulado à medida que ele for recompensado. Vamos falar o seguinte, se você está estudando, você está focado, você está em estado de fluxo, estar em estado de fluxo já é recompensador para o seu cérebro. É aqui que a dopamina vem. E quando a dopamina vem, há uma descarga muito positiva para você. Temos uma pergunta aqui, pessoal. Dopamina. A dopamina, quando o nosso centro de recompensa ele é ativado, é liberada a dopamina. Isso mesmo. A dopamina é liberada, aí acontece o que ali no nosso cérebro? Olha aqui, ó. A dopamina ela atua lá no nosso sistema de recompensa e tem uma sensação de prazer. Você passa a viver prazerosamente aquele seu estudo. Olha só que incrível, o seu estudo vira uma atividade prazerosa. Lembra lá no comecinho que eu falei que estudar no começo pode ser difícil, as pessoas podem ter dificuldade de engatar? Mas na medida que ela vai engatando, vai se tornando prazeroso, aquela atividade passa a fazer parte do repertório de atividades prazerosas para o seu cérebro. Aquilo que não lhe era prazeroso entra no seu repertório de atividades prazerosas. E isso é possível com o quê? Com a persistência, com a rotina. Diariamente você fazer aquela atividade é que você vai trazendo aquela atividade para o seu repertório de atividades prazerosas. Porque o seu cérebro vai entendendo que aquela atividade é importante para você. E se ela é importante, ele vai trazendo para o repertório de atividades prazerosas. A recompensa seria a dopamina que transforma em alegria, prazer, olha mais, alegria, prazer, atenção, concentração e sabe o que mais? Motivação, aprendizado e sabe o que mais que a dopamina faz pra gente? Olha uma recompensa maravilhosa da dopamina. Ela trabalha na nossa memória de longo prazo. Ela também está associada à nossa memória de longo prazo. Então, para o estudo, o que faz a dopamina? Só vou repetir rapidinho. Sensação de prazer, é prazeroso para você estudar.
aprendizado, você aprende com mais facilidade, você assimila o conteúdo, você se mantém mais motivado por mais tempo e ela trabalha também na sua memória de longo prazo, que é essa memória que vai fazer a diferença lá no momento da sua prova. Não é a memória de curto prazo, é a memória de longo prazo. E quem trabalha na memória de longo prazo? O seu hipocampo, que vai pegar aqueles seus 700 neurônios novinhos diários e vai ajudar você a mandar tudo lá para o longo prazo. Veja como tudo está interligado. O nosso cérebro, ele é perfeito, ele é uma máquina perfeita, ele está interligado e nós podemos ajudá-lo ajudá-lo não, né? Ele está uma máquina incrível, ele está ali pronto. Nós precisamos entender, compreender o funcionamento e utilizar isso ao nosso favor. Utilizar essas informações e trazer para o nosso dia a dia essas questões. Esse é o maior benefício da dopamina para os estudos, o efeito na memória. Por que eu trouxe essa questão da memória de longo prazo? Justamente para falar o que vai para a nossa memória de longo prazo, Keila. Já pensou se você estiver estudando, na questão do estudo, se você não conseguir levar tudo aquilo que você passou ali 6 horas durante o dia estudando, se você não conseguir levar esse seu estudo lá para o seu longo prazo? Pensa, e a dopamina ela age ali também. Então é um presente brilhante que a gente recebe. E o estado de fluxo, ele libera mais dopamina pra gente. Olha, por isso que eu falo que tá tudo interligado. Nosso cérebro, ele é uma máquina incrível. Então você estuda, você assimila, você tem um sono de qualidade, o seu hipocampo leva tudo que você estudou lá pra memória de longo prazo. E a sua dopamina auxilia nesse processo. Seria frustrante? Seria, né? Já pensou passar o dia inteiro estudando, dormir, aí no outro dia não lembrar de nada que você estudou? É bem triste, né? Tem técnicas pra gente aprender a ter um estudo de qualidade. Não é o tema da live de hoje. Eu acho que eu já fiz uma live sobre isso, sobre como estudar com qualidade. Deve estar tá lá no IGTV. Quem não assistiu pode assistir. Tem técnicas lá de aprendizagem. E a Sônia vai trazer na terça-feira que vem, dia 30, a Sônia volta com técnicas de aprendizagem, viu, pessoal? Para quem perdeu a live passada, nós tivemos um probleminha técnico e na terça-feira que vem, dia 30, a Sônia volta com as técnicas de aprendizagem para somar com essa live aqui. Vamos lá? Mais um pouquinho. Pessoal, acho que eu já falei todas as sensações. Eu só vou repetir para ficar bem aqui, para começar a guardar já na nossa memória aqui. Daqui a pouquinho nós vamos dormir, amanhã a gente vai se lembrar. Ó, quais são as sensações? Objetivos claros, concentração e foco, perda do sentimento de autoconsciência, sensação de tempo distorcida, feedback direto e imediato, equilíbrio entre o nível de habilidade e desafio, sensação de controle, atividade por si é recompensadora, dopamina, e você se torna parte dessa atividade. Atividade e você como se fosse uma coisa única. Bem-vindo, Célio. Atividade e você como se vocês fossem, um completasse o outro. Agora eu vou falar aqui, pessoal, falei um pouquinho da dopamina. Eu quero entrar aqui, como que a gente estuda agora, como que a gente entra nesse estado de fluxo. Nós aprendemos o que é o estado de fluxo, os benefícios que ele traz, né? Liberação de dopamina, todas essas sensações maravilhosas que eu acabei de falar. Agora eu quero falar para vocês como ensinar vocês, dividir com vocês isso, como que a gente acessa, como que a gente vivencia o estado de fluxo. Chegamos, consegui chegar. Vamos lá? Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou elencar um passo a passo, são 8 itens, e depois eu vou abrir um por um desses passo a passo, tá bom? Quem não gosta de estudar, consegue atingir um estado de fluxo? Consegue atingir o estado de fluxo, mas como que a pessoa vai fazer isso? Persistência, todos os dias, construir um novo hábito, o hábito de estudar, trazer esse repertório
que é o estudo, esse novo repertório para o seu rol de atividades prazerosas, a crescer o seu rol de atividades prazerosas. Não é porque hoje você não gosta de uma coisa que você não pode passar a gostar. Eu não gostava de café sem açúcar. Meu café tinha que ser açúcar, tinha que ter açúcar. E eu falava que eu não gosto de café sem açúcar. Eu repeti isso anos e anos. A partir do momento que eu decidi parar com isso e dizer, eu gosto sim, eu posso sim aprender a tomar um café sem açúcar que vai fazer bem pra mim, eu posso colocar isso no repertório de gostos prazerosos pra mim, eu consigo fazer isso, eu consegui fazer isso e hoje eu acho o café sem açúcar o café mais gostoso que eu já tomei. É possível acrescer uma atividade prazerosa no nosso repertório? É possível, mas você precisa querer, agir para isso e persistir em alcançar esse novo objetivo. Então, ainda que você hoje não gosta, você pode gostar. Primeira coisa é mudar o seu discurso. Eu gosto sim, eu vou aprender sim, eu decido que vai fazer parte do meu repertório de atividades prazerosas e começar a agir em prol disso. Respondido? Vamos lá? Eu vou falar o passo a passo aqui, tá bom? Passo a passo pra gente viver o estado de fluxo. Bem-vinda, Natasha! Bem-vinda à nossa live aqui do Perform. Vamos lá, passo a passo. 8 passos. Primeiro, harmonia entre os níveis de desafios e competências. Poder fazer as atividades como se fosse um jogo. Alguém gosta de jogo aqui? Eu adoro jogo. Então, fazer as atividades, você pode fazer essas atividades como se fosse um jogo. E isso vai ajudar você a entrar em estado de fluxo. Objetivo atingido. Recompensa. Dê uma pequena recompensa para o seu cérebro. Lembra da dopamina? Dopamina. Realize uma atividade de cada vez. Uma atividade por vez. Se você está estudando, você está estudando. Ponto. Evite a autocrítica em excesso. Eu errei a numeração aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 9. Falei que são 8, mas são 9. Realize uma atividade de cada vez. Evite a autocrítica em excesso. Autocrítica em excesso. Tem alguém crítico demais aqui? Confesso. Nós precisamos aprender a dosar essa questão de sermos tão críticos com nós mesmos. Desenvolva o seu autoconhecimento. Que mais? Faça o que você ama ou ame o que você faz. Saia da zona de conforto. Saia do quentinho. Abandone o seu cobertor. Saia da sua zona de conforto. Que mais? Limpe as distrações. Aprenda, entenda, elimine as suas distrações. Vamos lá, pessoal? Harmonia. Tarefa como se fosse um jogo. Objetivo atingido. Dopamina. Realize uma atividade de cada vez. Evite a autocrítica em excesso. Desenvolva o seu autoconhecimento. Faça o que você ama ou ame o que você faz. Saia da zona de conforto e limpe as distrações. Autocrítica não é algo positivo? Autocrítica é, porque ela te move. Ela te tira um pouco da zona de conforto quando você faz uma autocrítica. Mas aqui eu disse autocrítica em excesso. A autocrítica em excesso, ao invés dela te mover, ela te paralisa. Quando não tem exatamente ali, quando não tem excesso, muito bem, ela é positiva. O excesso de autocrítica não é positivo, ela te desestimula. Ela te coloca para baixo, ao invés de te colocar para cima. Então, vamos tomar cuidado com a dosagem dessa autocrítica. Agora eu vou passar rapidinho, um por um aqui, tá bom? Primeiramente, os níveis de desafios e competência devem estar em plena harmonia.
Estabeleça uma meta, mas uma meta que seja possível de ser atingida. Não adianta colocar uma meta grande demais. Lembra que eu falei aqui do edital? Esperar sair o edital para decidir iniciar o estudo e exigir que seu cérebro assimile tudo. Seu cérebro não vai entrar em estado de fluxo, porque é um desafio grande demais. É uma meta exagerada demais para um tempo curto demais. Então, estabeleça uma meta. Você precisa estabelecer uma meta. O que estudar, quando estudar, em que tempo estudar, qual é você intenciona passar no seu concurso público quando? Dê-se uma meta, dê uma data, coloca realmente uma data. Em 1º de janeiro de 2022 eu já terei passado no meu concurso público. Coloque uma data para que esse sonho, seu sonho já esteja realizado. Não deixe aberto demais. Eu quero passar no concurso público. Qual concurso? Quando? Já fez seu cronograma? Quantas horas você vai estudar por dia? O que você precisa assimilar? Então dê uma meta e quebre essas metas, mas se dê uma meta possível, viável para o seu cérebro. Porque o que acontece quando a meta é grande demais? Você desestimula. E o que acontece quando ela é pequena demais? Você também desestimula. Então aqui você precisa dosar a sua meta, mas você precisa ter um foco na sua meta. Você precisa ter essa meta e persegui-la, tá bom? O segundo aqui é viva como se fosse um jogo, aquela sua atividade. Olha que gostoso, gente. Lembra da dopamina? Quando você executa, quando você atinge você colocou uma meta lá que você ia estudar, você ia ler nesse dia 100 páginas da matéria e no outro dia você ia fazer um resumo, não sei, tô inventando aqui. Você ia ler hoje 100 páginas de direito constitucional já fazendo o seu resumo, ok? Você ia estudar 6 horas, você tem 6 horas para estudar. Você vai ler 100 páginas e fazer o resumo. Coloque isso na sua meta diária. Desafie o seu cérebro. Pensa quando está lá, você já passou 5 horas, você já fez a sua leitura, você já terminou o seu resumo e você tem 1 hora ainda de estudo. Isso para o seu cérebro é recompensador, ele cumpriu a sua meta com êxito. Dê uma recompensa para ele. O que você pode dar como recompensa ali naquele momento? Dê alguns minutos a mais de estudo. Um lazer que você queria fazer e que você não pôde fazer porque você tinha essa meta diária. Recompense seu cérebro com alguma coisa. Saia, fique ao ar livre, faça uma atividade física. O que é prazeroso para você? Recompense seu cérebro com alguma coisa prazerosa. Não precisa ser grande coisa. Eu lembro que logo acima tinha uma pergunta sobre recompensa. Não precisa ser uma coisa mirabolante, é uma coisa pequena, mas que te dá prazer. Ficar 1 horinha a mais, tomar um banho mais demorado, dormir um pouquinho mais, deitar um pouquinho mais cedo. O que vai te dar prazer? Presenteie seu cérebro, que isso vai fazer bem pra ele, tá bem? Jogo. O jogo é muito gostoso. E jogue pra ganhar, né? Porque o seu cérebro não gosta muito de perder, ele gosta de ganhar. Então jogue um jogo que você tenha condições de ganhar e recompense o seu cérebro por ter ganhado. O que eu fazia? Eu lembro de uma historinha que eu recompensava meu cérebro para ele liberar aqui a dopamina para mim. Era gostoso quando eu ia pro meu trabalho de bike, quando eu não tinha carro, eu me desafiava a chegar mais rápido no meu trabalho, todo dia um pouquinho mais rápido. Diminuir o meu tempo. E todos os dias eu batia aquele tempo, isso pra mim era gratificante e me motivava. Então eu ficava muito mais motivada quando eu cumpria aquela atividade, aquele meu jogo que eu criava pra mim. É uma coisa simples, não é? E aquilo me mantinha motivada. Olha como é simples. A gente vai se motivando um pouquinho, a gente vai dando esses prazeres pro nosso cérebro. Agora eu entendi melhor sobre a recompensa. Bacana que eu consegui esclarecer para você. Vamos lá um pouquinho, gente. Realize uma atividade de cada vez. Esqueça essa história que nós somos multitarefas.
A gente pode tentar fazer muita coisa de cada vez, mas nenhuma vai ficar bem feita. Vai ficar mal feita, vai ficar capenga. Então, quando você estiver estudando, estude. Reserve o seu horário e cumpra aquela sua atividade. Pare de focar em alguma outra coisa. Não estude assistindo novela. Não estude deitada na cama, porque isso vai te dar sono. Estude no seu ambiente de estudo, focado naquilo. É uma atividade de cada vez. Uma única atividade de cada vez. Esqueça que depois você vai ter que ir ao mercado. Esqueça as outras distrações. Aprenda a focar numa única atividade. Depois eu vou passar rapidinho um por um, tá, pessoal? Vamos lá? Como que você pode fazer? Você vai precisar organizar a sua rotina, reservar o seu horário, aprender a delegar atividades da sua casa que você pode delegar. Eu já falei aqui que nós devemos aprender a dizer o não no momento que ele precisa ser dito. Tudo isso vai te ajudar a organizar a sua agenda diária e tudo isso vai te permitir estar em estado de fluxo. Mais um aqui. Eu já falei da autocrítica, evitar autocrítica em excesso. Acho que eu pulei aqui, agora que ela tá na minha sequência. Por que o excesso, evitar o excesso? Porque o excesso nos mantém paralisados, estagnados. Nós não caminhamos quando é muito excesso, ele nos barra, a gente fica com medo. Isso, nós ficamos desacreditados de nós mesmos, desacreditados do nosso potencial. Imagina, tudo aquilo que eu faço, eu vou lá e me critico em excesso. Isso vai me desmotivar a continuar. Eu vou ficar desmotivada vou ficar duvidosa da minha capacidade de realização, da minha habilidade. Então, a autocrítica demais, como já foi falado ali, já me mandaram uma mensagem, ela não é positiva. Quando a autocrítica, ela é positiva. O excesso de autocrítica é muito negativo e ela vai te desmotivar e você não vai conseguir acessar o seu fluxo, o seu estado de fluxo. Desenvolva o seu autoconhecimento. O que é autoconhecimento, gente? É um processo que identifica os nossos padrões de pensamentos e comportamentos. Autoconhecimento, eu me conhecer profundamente. O que eu penso, como eu me comporto, porque na verdade eu ajo de acordo com aquilo que eu penso. Os meus pensamentos ditam o meu comportamento. E olha que complicado isso aí no momento do seu estudo. A pessoa, se você for estudar já negativa, é muita coisa para estudar, eu não consigo assimilar, eu não vou passar nesse concurso, esse concurso não é para mim, eu não tenho mais idade para aprender. Olha quanta coisa negativa que você está trazendo para o seu momento de estudo. Seu cérebro vai ter prazer nessa atividade? Não vai ter prazer nessa atividade. E para que a gente entre em estado de fluxo, nós precisamos entender que aquela atividade é prazerosa para nós. Então, primeiro nós precisamos mudar esse discurso. Eu preciso mudar o que eu penso a respeito do meu estudo. O meu material de estudo, ele faz parte de mim, é uma extensão de mim. O meu ambiente de estudo é uma extensão de mim. Então, vamos mudar o nosso discurso. Estudar é prazeroso, sim. É gratificante, sim. E quanto mais eu pensar isso, quanto mais eu agir em prol disso, mais eu vou viver esses momentos, mais dopamina meu organismo vai liberar aqui no meu cérebro, né? Vai liberar dopamina para mim. Lembra da dopamina? Gratificante, recompensador. Então vamos mudar o nosso discurso, vamos fazer o nosso melhor, vamos ser a nossa melhor versão, vamos mudar os nossos comportamentos, porque quando a gente se conhece, o autoconhecimento, ele ajuda a mudar o nosso comportamento, aquilo que precisa ser mudado. A nossa tomada de decisão, ela fica mais acertada. Estudar com uma xícara de café é um céu. O café ele depois de 30 minutinhos que a gente toma café, a gente fica mais alerta mesmo, isso é verdade.
Tem gente que não pode nem tomar café depois das 5 horas da tarde, que depois não consegue ter um sono restaurador, atrapalha lá o sono. Então o café ele ajuda sim, só não pode exagerar para você ficar elétrico demais, né? Mas o café ele é estimulante, né? Então para quem está estudando, ele é bom sim, ele dá uma acordada, só não pode o excesso. Nada que em excesso ele faz bem, né? Então assim como autocrítica, o café em excesso também não é muito saudável, mas ele é bom na medida certa. Olha esse provérbio africano que eu peguei aqui, um provérbio. Quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal. Por isso que nós devemos nos autoconhecer, para potencializar os nossos pontos fortes e minimizar os pontos fracos. Autoconhecimento é essencial. Qual é o seu melhor horário para estudar? Quantas horas diárias você precisa dormir? Tudo isso é parte do seu autoconhecimento. O que você precisa para render mais? Não é? Não é bacana se conhecer? Melhorar a sua qualidade, melhorar o seu processo, identificar os seus padrões, pensamentos, hábitos, seus comportamentos, tudo isso é autoconhecimento. Eu não vou mais me prolongar porque eu ainda não terminei. Eu vou pular um pouquinho aqui do autoconhecimento. Eu ia falar um pouquinho mais que nós somos seres emocionais, nós acreditamos que nós somos mais racionais do que emocionais, mas o nosso emocional ele dita muito as nossas ações, as nossas tomadas de decisões. E estando com o emocional equilibrado, nós vamos tomar decisões mais equilibradas. Eu tô ali com 2 perguntas. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, eu vou dar sim exemplo de livro. Eu tenho um exemplo de um livro muito bacana para esse estado de fluxo. Deixa eu só falar aqui um pouquinho do amar o que você faz. Se você não ama ainda o que você faz, aprenda a amar o que você faz. E uma primeira questão para você começar a amar o que você faz é mudar o seu discurso. Mudar o sentimento que você está colocando na atividade que você está fazendo. O que mais que você pode fazer para aprender a amar o que você faz? É estar conectado com o seu presente. É ser grato pelaquilo que você já conquistou. Grato por você poder se dedicar aos seus estudos, grato por você poder reservar aquelas horas, grato por você ter sonhos, grato por você estar buscando uma realização. A gratidão, gente, vou falar de novo da dopamina. A gratidão também libera dopamina. Nós aprendemos aqui já quais são os benefícios da dopamina para o nosso organismo, para o nosso cérebro, para o nosso estudo. Dopamina. Então, como que eu vou aprender a amar aquilo que eu ainda não amo? Hoje eu amo tomar café sem açúcar, mas eu não amava. Vamos aprender a liberar dopamina, ser grato por essas questões, aprender a mudar o nosso discurso. Eu amo estudar. Estudar vai me permitir realizar os meus sonhos. Estudar vai me levar ao meu objetivo, que é passar no meu concurso público. Vamos aprender a colocar um sentimento positivo naquela ação que eu estou fazendo. Senta para estudar. Quando você entrar no seu ambiente de estudo, já mude o seu comportamento. Já mude o seu pensamento primeiro, porque o seu pensamento vai mudar o seu comportamento com relação ao seu estudo. E o seu estudo vai fazer o quê? De novo, com a persistência, adentrar no seu repertório de atividades prazerosas. E você vai aprender sim a amar o seu estudo, a tirar o melhor proveito dele. Eu tô correndo um pouquinho, né, pessoal? Mas é porque tá acabando o meu tempo. Mas eu tô terminando. Eu quero falar aqui, quanto mais o exercício da gratidão também, tô falando aqui da gratidão, quanto mais você conseguir
praticar a gratidão, se apaixonar pelos seus estudos, mais fácil você entra em estado de fluxo. Quanto mais você praticar gratidão, mais fácil você vai estar em estado de fluxo. Essa informação parece bobinha, mas não, ela vai fazer muita diferença. Sem essa prática, sem amar o que você faz, você não vai entrar em estado de fluxo, porque você não vai sentir prazer naquela atividade. E para entrar em estado de fluxo, você precisa sentir prazer no que você está fazendo. Você precisa amar o que você está fazendo. Certo, pessoal? Vamos lá, pessoal? Tô terminando aqui. Eu vou passar aqui as duas dicas de livro e vou entrar em zona de conforto, aí eu já vou encerrar. 2 dicas de livro. Pessoal, jogo interior... Perdão. Falei muito rápido. O livro Jogo Interior de Tênis, ele fala da concentração plena, de viver um momento, vivenciar aquele momento que você está vivendo. Ele fala até mesmo de jogar tênis, de bater a bola, sentir, ver a bola chegando até você. Tocar a raquete é viver aquele momento. O Jogo Interior do Tênis é um livro interessantíssimo que fala sobre concentração plena. Viver o momento, viver o agora. E um outro livro que eu quero indicar para vocês é Flow. F-L-O-W, que é fluxo. É o estado de fluxo. Ele é do psicólogo, que eu tentei falar o nome ali para vocês, que é o Mihaly, tá? Que foi quem desenvolveu essa teoria do estado de fluxo. Então é um livro muito bacana pra gente ler também. Pessoal, eu vou falar rapidinho aqui da zona de conforto. Por que nós devemos sair da nossa zona de conforto? Lembra que eu falei lá em cima dos desafios? Que se nós não dermos desafios para o nosso cérebro, ele vai desestimular? É a nossa zona de conforto, é onde é quentinho, porque ser desafiado às vezes dói, sair de onde está quentinho, às vezes a gente não quer fazer, mas é necessário fazer isso, sair da nossa zona de conforto, desafiar o nosso cérebro diariamente, um pouquinho todo dia. Saia permita-se, presenteie-se sair da sua zona de conforto. Uma vez lá dentro, quietinho, quentinho, você não tem ganhos. Você não tem autoconhecimento, porque você vai ficar lá onde você já conhece. Porque lá fora é estranho. E quando é estranho, a gente pode sentir medo de encarar esse desafio. Mas sem desafio, sem crescimento. E sem crescimento, sem novas conquistas. Então você precisa aceitar que você vai ter que sair da sua zona de conforto. E para acabar, limpe as distrações. Eu fiz uma live falando muito sobre as distrações. Não dá tempo de entrar muito nas questões das distrações, mas aprenda a se entender o que te distrai no seu momento de estudo. É o telefone, são as pessoas, é o barulho lá fora, são os pets, são as crianças. Aprenda, liste o que te distrai e vai excluindo aos pouquinhos. Arrume formas dessas distrações ficarem do lado de fora do seu ambiente de estudo. Passa rápido, né? Eu tento falar tudo aqui, mas eu consegui falar tudo, tá? As distrações, é o último assunto aqui. É limpar as distrações, não permita distrações, porque, olha uma coisa só, por isso que precisa ser uma prática. Depois que você está em estado de fluxo, depois que você aprendeu o que você precisa fazer para vivenciar esses estados de fluxos, os pensamentos, depois que você aprendeu a viver nesse estado de fluxo, naturalmente você consegue focar dessas distrações. Você não vai ter mais distrações, porque vai estar tão gostoso, vai estar tão prazeroso, você vai aprender tanto, você vai assimilar tanto, que essa própria atividade de estudar vai ser a recompensa que seu cérebro precisa. E recompensa é dopamina. E dopamina
Trabalha na sua memória de longo prazo, trabalha na sua concentração, trabalha na sua atenção, trabalha na sua aprendizagem. Uma coisa leva a outra. No começo, você vai ter que seguir esse passo a passo para aprender a estar em estado de fluxo. Depois, isso vai se tornar natural. Não tem mais sacrifício para o seu cérebro entrar em estado de fluxo. E lembra quando o nosso cérebro entra numa atividade automática, você vai fazer naturalmente, vai estar lá já no seu subconsciente e vai ser prazeroso. E quanto mais prazer você tiver, mais você vai entrar em estado de fluxo. E quanto mais você conseguir estar em estado de fluxo, o que vai acontecer? Mais prazer você vai ter, mais dopamina, mais aprendizagem, mais atenção, mais concentração, mais assimilação. Não tem como sair desse fluxo. É muito gostoso o estado de fluxo, gente. Beijo. Mandando beijo ali para todos. Pessoal, eu já vou encerrar a live. Eu só vou passar de novo o passo a passo, mas é 1 minuto. Para quem perdeu, tá? Depois podem reassistir essa live, mas eu só vou citar o passo a passo. Pessoal, é um passo a passo que precisa ser seguido. Primeiro você vai ter que persistir. Fazer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e depois, pessoal, vai se tornar automático entrar no estado de fluxo. Olha lá o Joeber, sou uma máquina em estado de fluxo. Não é, Joeber? Não é gostoso? Por isso que as pessoas têm que aprender a entrar nesse estado. Uma vez lá dentro, você vai querer estar sempre, porque é prazeroso para o nosso cérebro estar em estado de fluxo. Eu vou passar, tá bom? Passo a passo. Depois vocês assistem esse finalzinho da live que vai estar lá. Para quem não conseguiu copiar, dá o pausa e depois copie. Eu vou colocar lá no IGTV. Vamos lá? Harmonia entre os níveis de desafios e competências. Poder fazer as tarefas como se fosse um jogo. Jogue com seu cérebro. Depois recompense. Objetivo atingido, dê uma recompensa para o seu cérebro. Realize uma atividade de cada vez. Uma atividade de cada vez. Você não é multitarefa. Evite a autocrítica em excesso. Desenvolva o seu autoconhecimento. Faça o que você ama ou ame o que você faz. Gratidão. Saia da sua zona de conforto e limpe as distrações. Para quem precisar de mais informações, mande para mim umas dúvidas no direct. Pode colocar ou assista as outras lives que já foram feitas, que eu falo bastante de distrações, de concentração. E não perca a próxima live que eu vou fazer com a Sônia na terça-feira, dia 30. Terça-feira, dia 30, tem live com a Sônia. Ela vai falar sobre técnicas de aprendizagem. Pessoal, não dá para perder essa live, vai estar incrível. E somado ao estado de fluxo, técnicas de aprendizagem, tá garantido lá a sua vaga no seu concurso público. O seu sonho vai estar aqui, ó, muito mais perto de você, muito mais próximo de ser realizado. Pessoal, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Parabéns também para vocês que decidiram aprender um pouquinho mais. E eu vou fazer um pedido para vocês. Não ouçam apenas. Coloquem em prática essas questões. Coloquem em prática o que eu estou trazendo aqui para vocês. Faz diferença na nossa vida. Faz diferença. Traz ganho para você. Traz ganhos e ganhos significativos. Um beijo a todos. Obrigada pela participação. E até a próxima live do Performing. Tchau, tchau.